Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora falaremos sobre a terapia ocupacional na saúde mental. Para isso, conversaremos com a Ana Paula Briguet, que é terapeuta ocupacional, também é mestre em Psicologia Clínica pela PUC. Hoje é coordenadora de saúde mental da Prefeitura Municipal de Barueri. E a Patrícia Rodrigues da Rocha, que é terapeuta ocupacional pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, é supervisora dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, Infanto-Juvenil da Brasilândia. Eu agradeço a presença de vocês. Nós que agradecemos, eu acho que é um prazer vir aqui conversar, um pouco sobre a nossa profissão. Obrigada. Então, poderíamos começar com um caso, uma situação inusitada a respeito do trabalho deste profissional. Eu acho que a situação mais interessante que quase todas as terapeutas ocupacionais passam é que, como é muito difícil explicar a profissão, muitas vezes, e o leque de estratégias que a gente usa nas intervenções, ela é sempre muito ampla, sempre tem piadas em torno de, vai fazer mestrado na terra dos bordados, ou você ocupa o tempo das pessoas, tá aqui para alegrar, ele não está fazendo nada, isso é coisa de TO, ajuda ele a fazer alguma coisa. Acho que a gente passa por muitas piadas dessas, não consigo nem destacar uma. Você consegue, Ana? Então, acho que eu vivi, quando eu iniciei num trabalho num CAPS, que na verdade não era CAPS, a gente ainda estava se configurando como CAPS, álcool e drogas. E aí, numa das reuniões, que bom, você chegou, você é TO, então você vai ocupar os pacientes, então todos os dias você vai pensar uma atividade para eles fazerem, inclusive as festas, comemoração de aniversários, Então, acho que essa lógica, a gente vai tentando desconstruir um pouco essa lógica de que a ocupação, que a gente tá para fazer a ocupação, De que cabeça vazia é oficina de diabo, Como as pessoas dizem. Então, acho que a gente vai caminhando aí, tentando arduamente desconstruir isso, porque TO é muito mais do que isso. Então, vamos tentar definir, Quer dizer, não precisa fazer uma definição formal. Terapeuta ocupacional na saúde mental. O que ele faz? Olha, eu acho que a terapia ocupacional, a possibilidade que ela oferece, por exemplo, para construir um cuidado em liberdade, onde as pessoas tenham o direito, mesmo em sofrimento, mesmo mental, passando por um momento de extremo sofrimento mental, Ela tem a oportunidade de continuar com seus laços, de ter a perspectiva de garantir o que é de potência, eu acho que a terapia ocupacional é que oferece esse subsídio. Por quê? Porque, por ser muito complexa, é uma das únicas profissões, eu acho, que passa por vários campos do conhecimento, A gente não se forma em uma área específica. A formação da terapia ocupacional é uma formação generalista e bastante ampla, Tanto que outro jargão é o biopsicossocial, então a gente fica o tempo inteiro olhando todas as construções humanas de relação consigo, com o mundo e com o outro, nessas perspectivas, E a terapia ocupacional, por exemplo, ela vai sustentar um projeto político como a reforma psiquiátrica. Porque ela vai criar condições, então, das pessoas que antes ficavam asiladas nos manicômios. Sem fazer nada. Ou muito privadas, controladas, privadas dos seus direitos. Ela vai dar a sustentação para que, de fato, aconteça os processos de reabilitação psicossocial, que são estar nas comunidades, se estabelecer numa rotina diária, criar relação com o seu próprio corpo, com a sua identidade, com o seu próprio estado trabalho, mental. com o seu próprio estado mental.
Então, eu acho que é uma profissão que subsidia. E acho que assim, isso que a Patrícia falou, embora tenha uma dificuldade, seja ela do ponto de vista mental, de um intenso sofrimento, que ela possa estar na vida. Fazer as coisas que deseja, e aí as coisas que fazia antes e que deixou de fazer por alguma situação. Então a gente vai nesta construção, na relação comigo, terapeuta, e com o fazer, e ajudando nesse caminho, nessas conexões, né? Concretamente, desculpa, quer terminar? Não, é isso. Qual a diferença do trabalho de um psicólogo, trabalhando também com profissional de saúde mental, um psiquiatra, do trabalho do terapeuta? Tem especificidade? Tem especificidade. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode dizer é sobre a especificidade das ferramentas. Então, os instrumentos que a gente não é um divã brincando com a psicanálise, mas tem outras, né? Não. Sim. E também o recurso da psicologia, ela é um recurso muito importante e potente. A TEL também usa, que é o recurso da escuta, da palavra, né? Mas a gente, desde a nossa formação, a gente é o tempo inteiro incentivado a criar em cima das possibilidades do fazer humano. Então, se eu estou com um usuário, seja ele uma criança ou um idoso, eu vou buscar na história de vida dele relações com o mundo que ele possa estabelecer conexões. Isso. Concretamente, por exemplo, atualmente você tem os serviços substitutivos do hospital psiquiátrico. Se a gente for pensar num serviço muito concreto e específico como a SRT, são serviços residenciais terapêuticos, são serviços que foram criados para tirar as pessoas que estavam há muitos anos, há mais de 2 anos em hospitais psiquiátricos, asiladas, sem relações com as famílias, sem nenhum apoio, e reestabelecer então um contato com a rotina normal. Então, uma casa, né? Você tem em torno de 10 usuários que moram juntos, como uma república, e fazem o seu tratamento no CAPS e tal. Geralmente, os coordenadores de SRT muitas vezes são terapeutas ocupacionais, porque lidar com essa saída de uma institucionalização que criou marcas violentas e quase que uma desterritorialização da pessoa, dessubjetivação dessa pessoa, né? Porque aí fica totalmente fechada em si mesma, né? Ela perde a identidade, ela perde a sua capacidade de escolha, ela perde a sua capacidade de se relacionar com o comum. Das coisas mais simples, cuidar da própria roupa, porque não tem isso no hospital psiquiátrico, de se alimentar, de escolher a sua comida. De ir à feira, de pensar que cama vai dormir. Mas concretamente... E aí a terapeuta ocupacional ela vai olhar para isso. Então assim, ela vai olhar e falar assim, bom, eu preciso ajudar essa pessoa a fazer as coisas mínimas, né? Então eu vou bolar uma estratégia terapêutica que enlaça essa pessoa nesse fazer cotidiano. Então como que lida com o acordar e as pequenas questões do acordar que a gente já nem... Pra gente está tão automatizado. A gente nem se recorda que não é simples acordar e ir ao banheiro, fazer escovar seus dentes e sua higienização, etc., até ela fazer escolhas maiores e, quem sabe, se criar a possibilidade de ir ao mercado de trabalho, por exemplo, ou voltar a estudar e tal. E aí, assim... Apesar da gente entender claramente e colocar na nossa estratégia que há impedimentos psíquicos, muitas vezes, para que isso aconteça, a gente também se mobiliza para olhar as potências que ainda estão ali naquele sujeito. E a gente cria, então, estratégias concretas mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, um psicólogo, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, eu acho, de analisar quais são as questões numa alimentação. Como que é? Sentar numa mesa com várias pessoas, lavar uma louça, cozinhar, que etapas, por quê, que relação você tem com aqueles elementos daquela ação humana, que é uma ação cotidiana, simples.
Normalmente os materiais falam, materiais de informação sobre a profissão, que a principal função é a reintegração do acidentado, excepcional, das pessoas com sofrimento mental e outros à sociedade. Sim. Isso é uma na verdade, correção? Na verdade é isso, assim, embora a pessoa tenha uma dificuldade, seja ela qual for, então seja por conta de uma crise psicótica grave ou por conta de que teve um acidente, ficou com um traumatismo crânioencefálico, como ele pode estar na vida? Nas tarefas cotidianas. Não, mas não só nas cotidianas, namorar, circular, estudar, fazer as coisas que deseja, porque isso é saúde. O que é saúde pra gente? É a gente poder ter os nossos espaços criativos, ser a gente mesmo, olhar para os nossos desejos. Então o TO vai ajudar nisso. De que maneira, quando você pergunta assim, qual é o instrumento? A partir do próprio fazer. Não só dele, porque é também da relação comigo, terapeuta. E deste contexto da onde ele vive, a gente vai olhar para essa, a gente costuma dizer, tem uma tríade em jogo, né? Tem a relação comigo, tem a relação com a atividade, com esse fazer, e tem um contexto social, da onde ele pertence, e o que faz sentido para ele. Desculpa, né? a ferramenta dele é uma pia com louça suja. Isso pode ser uma na ferramenta. verdade, se isso causa uma questão angústia, para ele, ou até você pensar, eu dei esse exemplo que eu acho que ele é o mais concreto, que fica um pouco mais óbvio, né? Mas se você pensar que a pessoa pode ter muita dificuldade de convívio social, né? De reestabelecer uma condição menos angustiante de vida, né? Numa casa, então você tem que pensar que esse convívio tem que ser trabalhado. Numa república, por exemplo, já morei em algumas, que morei em São Carlos, numa república você tem que fazer uma divisão de tarefas para minimamente aquela comunidade subsistir. Claro. Né? E as pessoas às vezes perderam essa capacidade e precisam resgatar isso. Mas então a gente vai trabalhando terapeuta ocupacional ensina a conviver? A gente vai ajudando, porque a gente não é pedagógico. Os terapeutas ocupacionais não são pedagógicos, né? Então a gente faz, por isso que eu chamo de estratégias terapêuticas. Então a gente mais apoia e pensa que etapas, que coisas que precisam para isso, organiza com aquela pessoa como fazer e apoia para que ela faça do que ensina. Nós praticamente não ensinamos. Tem uma coisa na sua pergunta que eu queria dizer, puxando um pouco para o meu campo, que é o da infância e da adolescência, que eu tendo a entender que a terapia ocupacional ela ajuda a habilitar também, não só a reabilitar. Porque a criança, o bebê, né, a criança na sua mais tenra idade, ela está se habilitando socialmente, ela está se habilitando para estar no mundo, né? E quando há um atravessamento de alguma questão de sofrimento psíquico, geralmente várias outras coisas são impedidas do desenvolvimento da criança. A fala, o brincar, às vezes até impedimentos motores, né? Porque as crianças, elas têm um tempo, é onde a infância é onde o ser humano mais se desenvolve, é onde a gente mais capta coisas, mas ao mesmo tempo também impede, se uma coisa está impedindo, né? Se tem um atravessamento, por exemplo, de muita desorganização de pensamento e tal, a criança também não consegue se organizar nem para se mover de um jeito interessante. E então acho que isso é uma coisa legal de pensar, que a gente não ajuda só a reabilitar, mas também a gente ajuda a habilitar, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, também tem pessoas que questionam, vocês fazem inserção social. De fato a gente ajuda, mas às vezes a pessoa tem uma inserção. Ela tem, por exemplo, se a gente pegar na questão álcool e drogas, há uma circulação e há uma inserção num território, à margem de exclusão, mas é uma inserção, há um pertencimento ali, que isso traz uma série de questões para o usuário,
né? Que talvez o que a gente vai tentando é, embora ele tenha aquela inserção, que outras inserções são possíveis, para que aquela não tome toda a esfera, né? Então, acho que isso é interessante da gente pensar. Ou mesmo na questão da loucura. Às vezes o delírio, ele faz parte daquela subjetividade, e não é tirá-lo daquela... Porque isso é um jeito dele estar no mundo, mas de que jeito isso pode ter espaço, pode ter lugar e trazer menos estigma e menos sofrimento no contexto dele familiar ou no contexto dele de pertencimento. Então, eu acho que isso a gente vai ajudando. Mas não tem objetivo, por exemplo, no caso desses, da loucura, de diminuir o delírio? Eu não sei se seria de diminuir, mas, por exemplo, dele ter lugar. Sei. É essa construção, dele também se perceber. Hoje existe, porque assim, hoje existe até um conflito nesse sentido. Muita medicação. Vou contar um exemplo. Eu tinha um paciente que estava numa crise, super alucinando e tal. Ele saiu, introduziu uma medicação, ok, ele ficou sem delirar, mas ele ficou num vazio insuportável, que ele não conseguiu aguentar. Então, e inclusive isso levou a um suicídio, foi muito difícil, porque não conseguiu encontrar um outro né, algo que também o estruturasse, porque o delírio, a delirante, ela traz uma estruturação, né? Então, de que maneira que acho que tenha este lugar e que ele possa ter uma inserção mesmo com isso. Sei. E aí a gente também vai ajudando nessa construção, né? De trabalho, de estudo. Mesmo porque, né, acho que você já viu isso acontecer também. Conforme não há uma prática de controle com quem está numa posição de sofrimento, então se há um delírio, você não quer controlar esse delírio, você quer compreender, ajudar que isso faça sentido, porque isso é dele. Faça laço, crie alguma referência para aquela pessoa e tal. Interessantemente, como magia, isso vai também diminuindo, né? Porque fica menos sofrido. Porque fica menos sofrido. Então, aquele delírio que era desorganizador para o mundo começa a fazer algum sentido, ter lugar. E às vezes ele até... E às vezes não, eu já vi isso acontecer muitas vezes, da pessoa se organizar. E aquele delírio ir realmente sendo colocado num lugar de... Porque, não sei se tem correlação, aquele filme Início da Silveira, recém-lançado, né? É uma atividade de terapia ocupacional ou é independente? Quer dizer, oferecer a pessoa a possibilidade de não ficar jogado, de fazer um trabalho, no caso dela é arte. Seria também... Ela foi por esse... ela foi pioneira, percursora. Né? Ela foi percursora. Ela foi pioneira por vários motivos, mas um deles é porque ela, de fato, ela deixava que as pessoas se expressassem, que é um pouco que eu estava falando do controle. Então, na verdade, ela não estava querendo ocupar aquelas pessoas. Não, isso no filme fica bem claro. Ela estava querendo Ela briga com essa visão. Isso. Ela estava querendo fazer... abrir possibilidades para que aquelas pessoas criassem. E tivessem voz também. Tivessem voz, então, pudessem portanto, ser do jeito delas, né? E no filme mesmo mostra casos assim, que as pessoas vão se organizando. E aí você pensa, nossa, elas se organizam por pintar telas, ou elas se organizam por fazer algo com argila, ou elas se organizam por jogar futebol. Como assim? Né? Uma pessoa que estava super disruptiva, sem nenhuma interação social, de repente, só a partir dessa expressividade criativa ela se organiza? Sim, porque você dá lugar para aquilo, é um lugar que cria algum laço de valorização, os humanos precisam isso para sobreviver psiquicamente. Eu não sobrevivo psiquicamente se você não estivesse relacionando comigo, certo? Isolado. Não. E eu acho que assim, a única coisa é que, de fato, na década de 40, né? Ela estava? Não, acho que era 60, não era? Bom, na época que a Nise estava no hospital, eu acho que tinha um problema importante que perdurou durante muito tempo no Brasil. E, infelizmente, agora estamos aí
As voltas. As voltas com essa sombra. Com uma sombra aí de poder que é a voltar. institucionalização. Então, de fato... Quer dizer, o manicômio, o hospital psiquiátrico. O manicômio em si, ele o também te famoso impede. Juperi, né? Ele te impede de muitas coisas, né? Não tem... E o local de trabalho de um terapeuta de saúde mental é no serviço público. Não. Ixi, tem, assim, em saúde mental você tem os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Que é público. que é público, são públicos. Aí você tem consultório na rua, tudo bem, ok, público. Você tem acompanhante terapêutico não público. Que é terapeuta ocupacional? Muitos, É mesmo? muitos. Porque aí, Aliás, é eu uma... não gosto muito. Eu acho que os terapeutas ocupacionais não precisam se nomear porque eu acho que isso já faz parte... Porque eu acho que isso já faz parte da nossa formação, né? Que aí é você estar no contexto mesmo e ajudá-lo nisso e fazer esse itinerário no próprio contexto. Mas então, acompanhantes terapêuticos são pagos, tem muitos TOs que trabalham em consultório, ateliês, tem TOs... ateliê? Porque como a gente faz essa imersão por uma gama de atividades e tal, a terapia ocupacional tem uma conexão com a arte muito forte. Sei. Então, se emprestou esse termo ateliê da arte para poder falar desse setting mais específico. Mas de ele experimentação. É privado, no caso? Ele pode ser privado. Os ateliês geralmente são, né, Ana? A gente tem, assim, acho que não é à toa que a Patrícia resgata bastante a reforma psiquiátrica, porque na década de 60 e 70, Luiz de Cerqueira dizia, olha, as TOs ajudam nessa transformação no modelo institucional. Por quê? Por conta dos ateliês, das oficinas terapêuticas, desse outro modo de olhar para o sofrimento e de usar outros recursos, né? Então a gente tem deixa eu ver o que mais. Tem o Hospital Dia a Casa, que tem bastante teose, que é pode ser privado que ou público. Ele é privado, ele trabalha mais ou menos no modelo do CAPES, com algumas diferenças, porque o Hospital Dia ele vem anterior ao modelo do Centro de Atenção Psicossocial e a gente tem alguns hospitais dia ainda particulares, né, que tem uma inserção de TO. Nos CAPs é sempre uma equipe inter e multidisciplinar. Tem o médico, tem o psicólogo, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, TO, assistente social. Na infância tem fono. Na infância tem fono. E tem mercado nesta área? Quer dizer, tem empregos para as pessoas que se formam? É interessante, porque a terapia ocupacional, na cidade de São Paulo, vou dizer assim, porque não tem essa dimensão do Brasil, mas na cidade de São Paulo, ela é uma das profissões melhor pagas. É mesmo? Na saúde mental. Melhor pago que o psicólogo, por exemplo. Exato, melhor pago que psicólogo, que assistente social. E Só o enfermeiro e médico que não. Mas também a gente trabalha 30 horas, né? Tem uma lei de... Uma lei. Mas uma pessoa que se forma não tem dificuldade em arranjar emprego. Olha, eu acho que não. A gente gente não tem, por exemplo, as dificuldades que eu vejo em outras áreas acontecendo. Não é um mercado saturado. Isso, não é um mercado muito cheio. Então a gente tem... E acho que por conta também dessa vastidão. Então a gente tem TO trabalhando no NASF, que atua em saúde mental, apoiando Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que vai já fazer uma função um tanto assistencial e um tanto matriciadora também das equipes, nas questões de saúde mental. Então a gente tem TOs atuando no consultório na rua, nos CAPs, então a gente vai tendo muito, né, e tem outras tantas áreas. Outro dia eu estava conversando com uma moça dona de uma autoescola e ela falou, o que você faz? Eu sou TO. Nossa, eu preciso tanto de uma TO. Eu falei, é mesmo? Porque para adaptar os carros, por exemplo, do Atende, para levar os ônibus, para levar pessoas com deficiência e tal, não sei o quê, precisa ser uma TO para fazer. E aí ela falou, nossa, não encontro TO que queira fazer isso e tal. Eu acho que, não sei se em todas as profissões, mas na terapia ocupacional eu fico sempre imaginando que se você se focar muito, porque a terapia ocupacional ela é um campo.
Tanto que ela não é mais um campo da saúde, né? Ela é um campo que trabalha agora por conta do SUAS. Ela foi incluída na assistência social, então ela tem um campo social vasto, ela tem um campo de reabilitação física vasto e ela tem um campo de saúde mental vasto. E hospitalar também, E né? hospitalar Agora também. Tem queimados, tem muitas áreas tem as que interconsultas, hemodiálise. Sim, mas vamos pegar na saúde mental. Na saúde mental, o que eu fico imaginando, por exemplo, voltando ali para a infância, né? Se uma terapeuta ocupacional for se especializando muito, eu sou uma terapeuta ocupacional para autismo, de integração sensorial, eu acho que vai ficando mais restrito. Eu acho que quanto mais na saúde mental, isso para mim é muito claro. Quanto mais os terapeutas ocupacionais entenderem que a nossa riqueza é a complexidade e a abrangência do nosso olhar, mais fácil vai ser de eu conseguir um lugar no mercado de trabalho. E agora a Patrícia falou, eu fiquei pensando, por exemplo, eu transitei muito, né? Eu fui uma TO que trabalhei com CAPS álcool e drogas, depois fui para CAPS adulto, depois fui para Núcleo de Apoio à Saúde da Família do NASF, depois fui para gestão, saí da gestão, voltei. Então você é funcionária pública? Eu sou. Você também? Não, eu sou funcionária de uma organização social. Que seria uma ONG? Isso, uma ONG conveniada com a prefeitura ou com contrato com a prefeitura para administrar serviços. Então você tem essas possibilidades, fazer um concurso público, trabalhar como terceiro ou até numa ONG que faz um projeto específico. Isso mesmo. Eu agradeço a Ana Paula e a Patrícia e até o próximo Desafio Profissão.